Agora a gente vai seguir falando de educação, porque por causa da pandemia, as 28 escolas técnicas estaduais também suspenderam as aulas. E com isso, 27.500 estudantes tiveram de interromper o aprendizado de uma profissão. Um passo importante, para entrar no mercado de trabalho. Mas essa capacitação pode ser feita pela internet. E é sobre isso que a gente vai conversar agora com a secretária executiva de Educação Profissional de Pernambuco, Maria Medeiros. Oi, Maria, bom dia. Oi, Pedro, bom dia a todos. Muito obrigado por conversar com a gente. Quando a gente fala de educação profissional, e assim, eu já tive a oportunidade de estar numa escola dessa, os meninos são muito empolgados porque além de eles estarem estudando o ensino regular, eles já estão aprendendo uma profissão. É um momento muito delicado, mas que eles podem aprender essa profissão pela internet. Como é que funciona isso? Pois é, Pedro, o momento é desafiador, para todas as etapas e modalidades da educação. Mas falando especialmente da educação profissional, o governo do estado de Pernambuco, através da Secretaria de Educação e Esportes, também se organizou para que a gente continue com o trabalho de maneira remota, as atividades não presenciais. Então, as escolas, elas seguem com sua programação de estudos, obviamente que adaptada, Pedro, a gente sabe das diferentes realidades, dos diferentes contextos, mas temos cursos técnicos, inclusive na área de TI, e aí a gente consegue manter, de maneira não presencial nesse momento, as atividades para minimizar os impactos da pandemia na vida dos nossos estudantes. A senhora fala aí da área de TI, o Porto Digital. A gente conversou até com o presidente essa semana e ele falava das vagas que tem para essa área de TI, para essa área tecnológica. Agora tem uma outra questão, assim, que para esses estudantes, o quanto antes entrar no mercado de trabalho, melhor. E aí vem esse período de pandemia, eu fico imaginando a questão das emoções, a mistura de emoções que fica, a insegurança. Será que eu vou conseguir aprender mesmo? Será que eu vou entrar no mercado de trabalho? Como é que esse estudante ele pode gerir essas emoções dele? Pedro, é o seguinte, estamos todos nós convocados à gestão das emoções, a nos reinventarmos nesse momento tão desafiador e gerarmos novos aprendizados. Então, nesse sentido, tanto para os estudantes dos cursos técnicos, quanto os demais estudantes, aqueles que inclusive agora estão na maratona de preparação para o Enem, é hora de desenvolvermos habilidades socioemocionais como resiliência, coragem, capacidade de inovar, de ser criativo. E tem uma coisa bem legal, Pedro, são aprendizados que ficarão para o período pós-pandemia. Porque a gente está construindo hoje para um futuro que foi até imposto para a gente, Quando a gente fala de tecnologia mesmo, a gente discutia muito isso, mas é uma realidade, a gente precisa entender dela. Agora eu queria perguntar para a senhora sobre o tempo, porque a gente precisa também administrar o nosso tempo. O fato de a gente estar em casa o tempo todo, no caso dos estudantes, por exemplo, de ter o dia todo em casa, não significa que ele tem um tempo livre demais. Precisa organizar esse tempo. Pois é, Pedro, isso mesmo. Eu preciso de disciplina, organização, planejamento do tempo. As famílias, nesse momento, têm um papel importantíssimo. A gente sabe que o dia a dia difere, de uma casa para outra, de uma região para outra. Então, é muito importante que o estudante ele seja protagonista do seu processo de aprendizagem. Tenha foco, Pedro, que quando a gente está estudando, muitas vezes, está com o computador aberto, chega uma mensagem da rede social e aí a gente precisa administrar o tempo e otimizá-lo a fim de que esse estudo verdadeiramente seja produtivo. A senhora falou aí de chegar essa mensagem, Aí, dicas práticas, até para quem está aprendendo uma profissão, porque também tem que se concentrar ainda mais, já que está pensando para o mercado de trabalho, O ideal seria, quem tem computador em casa, obviamente, começou a estudar no computador, desliga o celular para não se sentir tentado a olhar a rede social?
É isso aí, Pedro. Na hora do estudo, eu preciso ter foco. Inclusive, eu quero passar uma dica. A gente precisa planejar o planejamento do estudo. Então, como é que vai ser a minha semana? Pensar a programação. E na hora que eu estiver concentrada, focada nos estudos, nas leituras, eu preciso me desconectar um pouco. Maria, aproveitando a sua experiência, né, no ensino público, nas escolas, como é que os alunos também, porque a gente sabe que para os meninos é uma pressão muito grande, sobretudo para aqueles que vão fazer o Enem. Mas a gente observa que também é uma pressão por parte dos pais também, que veem essa situação. E às vezes o pai olha ali o filho precisando estudar, a internet às vezes não funciona, a conexão não está boa. Como é que o filho também pode ajudar esse pai? Como é que o filho pode dizer para o pai, eu também estou aqui, a gente está junto? Como é que a família pode se agregar mais? É hora da gente dialogar mais, não é, Pedro? Apesar do distanciamento físico, é preciso investir na aproximação afetiva e emocional. E nós podemos estar fisicamente no mesmo ambiente, mas distantes afetivamente. Então, é hora de muita compreensão, de muito diálogo. Então, dentro da casa, dentro desse núcleo familiar, haver um diálogo claro sobre o apoio, sobre as limitações do estudante. E tem uma coisa muito importante que a gente precisa esclarecer. Está no radar da Secretaria de Educação e Esportes do Estado de Pernambuco esses estudantes que estão com dificuldade de conexão, Pedro. E aí nós já estamos pensando no protocolo de volta às aulas presenciais. O adiamento do Enem foi muito importante para a gente ganhar tempo, porque quando esses estudantes voltarem, sim, temos um planejamento, temos uma estratégia para apoiá-los. Maria Medeiros, muito obrigado por conversar com a gente aqui no Bom Dia Pernambuco, né? Essa conversa até boa e inspiradora para a gente começar o nosso dia, a nossa quinta-feira. Um bom trabalho para a senhora e muito obrigado pela participação. Obrigada.